As sementes da linha série Gold Star já deve estar na 4ª geração. Você trabalhava com a semente série Gold, a tradicional, que a gente começou a desenvolver a tecnologia, né? A primeira geração, vamos chamar assim, né? Então você tinha, né, o pessoal da agricultura, né, os agricultores começaram a utilizar a semente série Gold para fazer a palhada, né? Principalmente tratado na semente Braquiária rusiziense. Só que o uso dessa semente era muito associada a uma adaptação que se fazia na plantadeira, né, na semeadeira de soja, de milho, que era uma terceira caixa, né? Essa terceira caixa seria um equipamento, né, fora da composição, vamos dizer assim, de fábrica de uma plantadeira, que fazia uma adaptação. Então a caixinha, né, com um distribuidor de semente e uma rosquinha sem fim que ela era, vamos dizer assim, dentada, uma estrutura para puxar a semente de dentro do reservatório. Quando essa semente a gente abastecia, né, essa estrutura, então você tinha ali, começava a girar, acontecia uma pressão nessa semente, né? Então, e principalmente porque quando você usa um volume muito pequeno, você tem que fechar ela, não é? Então você vai reduzindo ali o espaço e você tem ali então uma condição que muitas vezes tem uma pressão. Isso causando essa pressão nessa semente série Gold, você tinha então que quebrava. Aí ia soltando pó, né? Então no final do dia tinha um acúmulo de pó ali que atrapalhava, né, o fluxo dessa semente. Aí foi se demandado, né, essa questão de buscar uma tecnologia, uma condição de trabalhar para dar, vamos dizer assim, uma resistência maior a essa pressão, né? Então a gente conversou com a parceira da Matsuda que faz todo esse processo de desenvolvimento dessa tecnologia, onde então eles chegaram com a série Gold Star, né? Então é um tratamento completamente diferente da série Gold. Então ela é uma semente que ela suporta essa pressão. Então foi colocado nessa mesma máquina, na terceira caixa e tal, onde então a gente tem uma semente que ela suporta, né? Vamos dizer assim, uma característica principal é essa, né, esse direcionamento para a área de integração que a gente vai trabalhar, né, seja na terceira caixa ou seja na plantadeira de disco também, onde você tem essa possibilidade de ter uma maior pressão. Se fosse, por exemplo, para eu fazer um plantio a lanço, né, muitas vezes não tem necessidade de eu estar indicando a semente série Gold Star, né? Porque ali é uma condição que a semente está livre, né? Ela não tem essa pressão de algum material que vai ter essa condição de a gente fazer o fluxo dela, né? Porque muitas vezes você tem ali a condição, né, pode se quebrar, e a gente tinha muito problema, né, de quebrar a incrustação quando utilizava aquelas máquinas antigas para distribuir, né, adubo calcário, né? Então você tinha estruturas dentro daquela máquina que ficavam, né, remoendo ali. Então qualquer semente que colocar ali a gente vai ter esse problema, né? Então aí sim você tinha esse problema mais acentuado, né? E por isso também, né, que a gente teve ali a questão do desenvolvimento de outras tecnologias, né, que pode ficar para um outro momento, outras máquinas para fazer o plantio, né, a lanço, né, mas sem causar nenhum dano na estrutura do tratamento. Porque se a gente mantendo essa estrutura, né, um outro detalhe, essa questão de você perder a estrutura do tratamento, você vai ali, muitas vezes essa semente vai ter fungicida, né, vai ter também inseticida adicionado a ela que vai causar, né, ali uma condição, um ambiente mais favorável para o desenvolvimento, vai favorecer porque vai ter uma proteção a mais, né, nessa semente que a gente vai colocar. Se eu tiro esse recobrimento, eu vou ter ali uma perda desse princípio ativo, né? Então é uma questão, outra vantagem em relação, por exemplo, a essas sementes, né, da linha série Gold Star, estão ali os tratamentos de proteção, né, que podem ser adicionados, né, a essa semente para a gente ter um melhor desempenho, uma melhor segurança dessa semente a partir do momento que a gente coloca ela no solo, né? Uma outra, né, característica, todas essas sementes, um problema que se tem já, né, bem marcado quando a gente fala de semente de forrageira, né, eu acho que a pecuarista, o agricultor também vai lembrar que quando, né, lá atrás a gente trabalhava com semente de baixa pureza. Então, todas essas sementes da linha série Gold, né, incluindo a Gold Star, elas são sementes puras, né, que a gente vai trabalhar quando você pega a braquiária, seja a braquiária brisanta, né, o braquiária rusiziense,
a gente tem ali uma semente que vai estar mais ou menos próximo aí a 99% de pureza. E o tratamento é feito nessa semente, então você vai ter 1%, né, de material inerte, que vai ser esses outros materiais que estão ali junto, que a gente não consegue tirar, não é? Então, essa semente é praticamente pura, né? E isso facilita e tem um benefício, né? Traz uma dinâmica muito mais assertiva em relação à distribuição dessa semente no campo, a quantidade de semente que a gente vai distribuir nesse campo, né? Principalmente com relação quando se faz o plantio em linha, né? Usando lá um disco da plantadeira que seja, né? Então a gente consegue então ter uma precisão maior da quantidade de semente que a gente vai colocar, né? Por metro linear que seja. Porque se eu tenho material inerte, né, eu tenho ali materiais que vai estar caindo. Semente é um granulado, semente é uma palhinha xoxa, né? Então eu não tenho, muitas vezes eu posso ter falhas, né, nessa linha de plantio, né, porque eu tenho, né, ali junto com a semente uma porcentagem muito grande de material inerte, como era a semente, né, mais tradicional antigamente. Hoje, né, como eu falei, na linha Série Gold, na linha, né, Gold Star, eu tenho então a semente de alta pureza, onde eu consigo ter esse melhor, né, trabalho no campo, né, a melhor distribuição, causando uma melhor cobertura no solo, uma condição de distribuição, né, e isso vai favorecer aqueles benefícios de distribuição de raiz no solo dessas plantas, cobertura, né, mais eficiente dessas áreas, diminuição do desenvolvimento ali de plantas, né, invasoras, né, que a gente vai ter ali no solo, qualquer solo vai ter ali, né, dormente, né, plantas daninhas naturais daquela região, cada região vai ter ali muitas vezes determinados tipos de plantas que são, né, mais comum encontrada, né? Então eu tendo essa distribuição mais eficiente, cobertura, né, mais eficiente também desse solo, eu consigo, associado a um manejo integrado, reduzir, né, a germinação, reduzir o desenvolvimento dessas plântulas que muitas vezes vão causar algum tipo de competição na cultura principal, né? Quando a gente foge ali, quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, a gente quer ter ali, vamos dizer assim, a mais tradicional vai ser o milho, né, associado, quando a gente faz o plantio associado, milho com a Braquiária rusiziense. Então eu quero ter as duas ali, né? Eu não quero ter lá um fedegoso, uma guanchuma, uma sida, né, germinando junto ali, não é? Mas ela pode ocorrer. Quanto mais, né, afinada a gente tem essa questão da associação, do manejo integrado, eu vou conseguir, né, reduzir a presença dessas plantas ali, causando, né, proporcionando uma melhor condição para eu ter uma melhor produção, né, daquele milho no campo. E depois, como resultado, né, eu vou ter ali, tirando o milho, a formação daquela área com aquela braquiária, né, buscando todos os benefícios, né, que já se tem aí, né, falado e disseminado, né, em relação ao uso dessas tecnologias, né, de integração lavoura-pecuária.